Dr. Paulo Moraes, desde já muito obrigado. No final de mais um animado, e que animação, diga-me lá qual é a sensação que teve, você que já veio a esta Casa de Abril, de alguma forma denunciar, digamos, também esse lado, aquilo que em Abril nós todos queríamos, que era acabar de vez com a corrupção. Pois, a sensação que eu tenho, para além do agradável que é almoçar com amigos, essa é a componente fundamental também, porque hoje a sociedade portuguesa vive sob o estigma do medo e da tristeza, e nós temos que combater o medo com coragem das atitudes que cada um de nós toma, e também com a alegria que eu próprio recolho na força que me dão os meus amigos animados. Eu acho que começávamos esta conversa exatamente para a parte final, que é aquilo que toda a gente quer saber, o que fazer para ter este fenómeno que todos, enfim, conhecemos. Tem que se fazer alguma coisa, porque assim, a sociedade portuguesa não aguenta mais estes níveis de corrupção. Foi a corrupção que nos trouxe à crise, foi a corrupção da administração pública no Euro 2004, na Expo 98, nos submarinos, no BPP, no BPN, nas parcerias privadas, foi essa corrupção gigantesca que provocou prejuízos em cada um destes casos de milhares de milhões de euros, todos somados provocaram, passa a redundância, a dívida pública que hoje temos. Ou seja, as pessoas, quando ouvirem, porque é também essa falta de informação, desculpe interrompê-lo, quando ouvirem essas contas, digamos, afinal, ficam com a consciência tranquila que não andaram a viver acima das suas possibilidades por algum excesso que tenha havido, mas longe, como nos mostrou ali em baixo, da grande corrupção e das grandes... É assim, se alguém tem remorsos, ainda hoje, por ter andado a gastar acima das suas possibilidades, e ter provocado a crise, pode dormir sossegado, que não fomos nós que provocamos a crise. Quem andou a viver acima das nossas possibilidades foi o Estado, que gastou dinheiro que não devia ter gasto, e sobretudo os grupos económicos que, pendurados na manjedoura do Estado, andaram sistematicamente, com casos de corrupção, a transferir recursos públicos para os cofres de alguns grupos económicos privados. E, portanto, a dívida pública, como já disse, reside em casos de corrupção reiterados, sistemáticos, que foram cometidos quer pelos atores ativos, passa a redundância, dos grupos económicos, quer por aqueles que na política passaram estes anos todos a carregar recursos públicos para grupos económicos privados. Mas mesmo a dívida privada, quando a crise se inicia, 70% do valor da dívida privada era a dívida imobiliária, que resultava de quê? De corrupção, aqui já não na administração central, mas na administração local, nomeadamente nos pelouros de urbanismo. Durante anos e anos e anos, durante mais de 2 décadas, os pelouros de urbanismo das câmaras municipais de norte a sul do país serviram para promotores imobiliários com grande influência política comprarem terrenos agrícolas, fazerem especulação imobiliária, transformarem-nos em urbanizáveis e conseguirem margens de 700, 800, 1000%. Ao conseguirem estas margens, ou construíram casas que ficaram muito mais caras, ou por isso simplesmente depois vendiam os terrenos muito mais caros, ou permitiam a sua expropriação, porque eles tinham sido artificialmente valorizados a preços milionários, ou então nem faziam uma coisa nem outra, apenas iam à banca buscar financiamento para fazer o que é exatamente nada e provocarem uma dívida imobiliária gigantesca que hoje existe na banca. Portanto, dívida pública, origem, corrupção. Dívida privada, origem, 70% de corrupção. Então nós chegamos à crise que chegamos por causa da corrupção. E o pior de tudo é quem é que hoje está a pagar a crise. Os reformados, os funcionários públicos, o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço de Educação, ou seja, estão a pagar a crise todos aqueles que não a provocaram. Exato. E aqueles que a provocaram. Os especuladores imobiliários estão isentos de IMI e de IMT, ou seja, não pagam a crise. A banca que tantos negócios fez continua a receber imensos juros por via da dívida pública portuguesa, que em janeiro de 2014 foi a dívida mais rentável do mundo. Ou seja, os donos do país, os donos do regime, promotores imobiliários e financeiros, foram os maiores provocadores da crise e são os únicos que estão a ser poupados ao pagamento desta mesma crise. E por isso, se nós queremos sair de uma vez por todas desta crise em que estamos atolados, temos que combater militantemente a corrupção. O doutor entrou em muitos casos concretos, mas a mim impressionou-me que o problema das PPPs, se ele fosse resolvido, dava para resolver o problema dos funcionários públicos que não tinham que sofrer as consequências da pele. As PPPs são pagas de uma forma inconcebível. É assim, as PPPs padecem de muitos pecados, de que eu destacaria 3 que são os mais terríveis. Por um lado, as PPPs, nomeadamente as rodoviárias, permitem rentabilidades milionárias aos concessionários a troco de risco zero.
que é algo que até é uma inovação nas finanças públicas, porque normalmente risco baixo, taxas baixas, riscos altos, taxas altas. Nas PPPs rodoviárias em Portugal é risco zero, taxas elevadíssimas. Troque-nos isso por miúdos para que as pessoas que nos percebem ouçam. Os concessionários das autoestradas, só pelo facto de terem disponibilizado aquele equipamento, recebem rentabilidades milionárias e não têm risco nenhum. Exato. Depois, não bastasse isso, são remunerados cada vez que baixa a sinistralidade por valores milionários e, em contrapartida, se a sinistralidade aumentar, pagam multas baixas. Não bastasse isso tudo, ainda levam uma gorjeta anual, que é a renegociação dos acordos de equilíbrio financeiro, que permite que, em cada caso, haja uma litigância permanente entre privados e Estado, e o Estado está permanentemente a dar dinheiro aos privados. Em 2011, só em 2011, o valor da renegociação do equilíbrio financeiro das PPPs rodoviárias valeu 900 milhões de euros, que foi exatamente aquilo que se tirou aos funcionários públicos em 2011 por via da sua redução de salários. Ou seja, se não tem havido esta gorjeta às PPPs, não era preciso ter tirado dinheiro aos funcionários públicos. E essas gorjetas foram para muitos outros casos. Falou também, e foi muito claro, sobre a relação do Poder Legislativo, os nossos deputados, e gostava que me sintetizasse qual é o retrato que é possível retratar dos nossos 230 deputados, onde, segundo o doutor, 30%, enfim, adianta. Estão envolvidos em negócios com o próprio Estado. Nós temos hoje uma situação de um conflito de interesses permanente, que é aparente, real ou potencial, de muitas dezenas de deputados. Nós temos mais de 50 deputados, cerca de 30% do Parlamento, que são simultaneamente deputados e representam um povo que os elegeu, mas ao mesmo tempo são administradores, diretores ou consultores de empresas que têm grandes negócios com o Estado. O que quer dizer, quando numa comissão parlamentar para o acompanhamento do programa de assistência financeira se discute, por exemplo, a privatização da EDP, temos lá deputados que fiscalizam a privatização da EDP, mas que ao mesmo tempo trabalham para a EDP, como acontecia com o Miguel Frasquilho, que sendo vice-presidente dessa comissão, ao mesmo tempo trabalha no Grupo Espírito Santo, nomeadamente na SI, na sociedade que ajudou os chineses a comprar a EDP. Adolfo Mesquita Nunes era da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles Soares da Silva e Associados, que trabalhava para o governo nas questões da elétrica, para a EDP, e agora trabalha para os chineses. Pedro Pinto era consultor de duas entidades que dependem absolutamente da EDP, ou seja, estes deputados, entre outros, ao mesmo tempo fiscalizavam a privatização da EDP, à tarde, no Parlamento, mas de manhã tinham estado a trabalhar eles próprios para a EDP no sistema de privatização. E repare, isto acontece nesta comissão, acontece noutras, há uma série de deputados que estão ali ao serviço de interesses privados e utilizam a sua condição de deputados para beneficiarem os grupos económicos que lhes pagam. O doutor disse que os deputados não são todos bandidos, mas são todos responsáveis. Não, o problema é que... Diga-me só uma coisa, o nomear, digamos, que é algo que não é muito habitual em Portugal, o doutor neste momento tem cerca de 80 nomes, como é que se convive com isso? Quer saber que tem 80 nomes? Não, eu digo, sabe que não digo que atrás de si, mas enfim, de alguma forma... Não, eu digo-lhe o que é fácil? Infelizmente os exemplos não acabam nunca. Enfim, claro. Referiu 80, não sei se são 80, se são 90, se são 100, mas o facto é que políticos no Parlamento, no Governo, nas grandes câmaras, envolvidos em sistemas de corrupção, ou pelo menos numa forte cumplicidade entre o interesse público e o interesse privado e num conflito de interesses permanentes, são de facto várias dezenas. Como é que eu lido com essa realidade ou como é que eles lidam comigo? Olha, há várias situações. Há alguns que eu conhecia deixaram-me de falar. E depois há um conjunto grande de políticos que me telefonam com muita simpatia, tratam-me com muita simpatia, na esperança que eu não venha a falar deles. Mas veremos, a cada momento veremos. Doutor, como é que é o ambiente em sua casa? Isto assim, muito sinteticamente, não quero entrar em grandes pormenores, mas é fácil dedicar-se a esta causa? Isto implica uma grande disponibilidade, saídas constantes para ir pregar a luta contra a corrupção. Eu tenho uma família que me dá um apoio total, desde sempre, ao longo da minha vida, nas causas em que me tenho envolvido. Em particular nesta, que é uma causa que tem a ver com o futuro dos meus filhos. A melhor forma de eu contribuir para a educação dos meus filhos é justamente permitir que eles tenham um país melhor. E para terem um país mais desenvolvido, está provado que em todo o mundo só países mais desenvolvidos forem menos corruptos. Por isso, é também pelos meus filhos e pelos filhos de todos os outros que eu faço isto.
posso dizer-lhe que não tenho uma vida fácil, é evidente, tenho uma vida muito ocupada, porque toda a minha atividade, digamos, cívica, é uma atividade complementar à minha atividade profissional. Portanto, eu tenho a minha atividade profissional na universidade e dedico-me à vida pública, ao fim da tarde e aos fins de semana. Tiro muito tempo à minha família, mas acho que a obrigação de nós todos conseguirmos fazer este combate e, sobretudo, combater o medo. Eu combato muito a corrupção, mas combate em cada momento algo que está a contaminar a sociedade portuguesa, que é o medo. O general Humberto Delgado dizia algo que para mim é um lema também. Eu só tenho medo que pensem que eu tenho medo. Eu estou como o general Delgado. Diga-me só, as novas gerações, a quem se acusa hoje de alguma forma estarem afastadas dos ideais do Abril de há 40 anos, destes jovens capitães que fizeram o Abril, em nome de que é possível mobilizá-los hoje? Eles que vão para o estrangeiro, eles que têm as suas licenciaturas que não são aproveitadas. Como é que é possível? Nós temos hoje uma juventude muito bem formada, com muita capacidade, não só de trabalhar nas suas profissões, mas grande capacidade de intervenção, porque quanto mais habilitados estão, mais capacidade têm de intervir. Agora, eles perceberam é que no espaço europeu, em que há livre circulação de pessoas, não estão para ficar em Portugal a aturar este tipo de governação. Ou seja, a atitude inteligente para quem hoje acaba um curso é, de facto, não estar para aturar este sistema. Aliás, hoje, mais do que nunca, só há duas opções, que é lutar ou fugir. O Jorge de Sena, que aliás era da Faculdade de Engenharia, onde eu estou também no Porto, em determinado momento disse aos seus amigos: até hoje tentei salvar Portugal, a partir de agora vou-me salvar de Portugal. A questão que se levanta a cada jovem que acaba um curso é: fica cá para tentar salvar Portugal ou tenta salvar-se de Portugal e ter uma vida melhor? E é perfeitamente legítimo, eu compreendo, que os jovens, perante a impossibilidade de terem uma boa profissão, perante a impossibilidade de se integrarem num sistema de recursos humanos com qualidade, acabem por procurar melhor futuro noutras paragens. Doutor, no que fazer, temos inevitavelmente a questão das eleições europeias. Pela primeira vez, eu creio, já aqui dissemos isto várias vezes, pode ser um primeiro momento pelo voto. O Dr. Jorge Novaes defendia aqui a semana passada que mesmo a questão da abstenção, se entendida como um exercício consciente, acha que é possível, sem perverter o espírito da eleição dos eurodeputados, mas utilizar este voto, esta arma para, votando em branco, mas votando ou então pela abstenção? Como é que encara eu acho que as eleições europeias são apenas a forma de escolher os 21 cidadãos portugueses que vão viver principalmente para Bruxelas. Portanto, haver voto em branco, não haver voto em branco, abstenção, eu acho que as eleições europeias não serão muito relevantes. É evidente que há uns candidatos melhores que outros, uns terão melhor programas que outros, eu também terei uma posição sobre essa matéria. Mas eu acho que a revolução em Portugal terá que ser eleitoral, e das duas uma, ou se faz sentido nas legislativas, se aparecer uma nova força política... Não podia ser um ensaio agora, uma espécie, as europeias, um ensaio? Não vai ser possível. Não há momento para ensaios. Okay. Não há momento para ensaios. Disse, o 25 de Abril também teve um ensaio, que foi a Revolta das Caldas, não é? Mas eu acho que neste momento já não temos tempo para ensaios. Portanto, ou nas eleições legislativas surge uma nova força política que protagoniza uma nova mudança, um novo paradigma. O doutor sofreu então, aqui convites, apelos a que fosse um pouco mais longe. Ou então é nas eleições presidenciais, nas próximas, que tudo isto pode mudar de uma vez por todas. Passa algum desses cargos pelo seu horizonte? Formar um partido, candidatar-se às presidenciais? Eu tenciono participar num processo que leva à mudança do atual regime, e nomeadamente que combata esta situação em que o regime está completamente capturado pela corrupção. Qual é a forma? Não sei neste momento, e também se soubesse também não podia dizer, não é? Mas o facto é que não sei de facto, não sei mesmo. Vamos ver como é que isto evolui nos próximos tempos, mas tem que haver uma revolução em Portugal. E a única forma de fazer uma revolução em democracia é uma revolução eleitoral. Doutor, mesmo assim, uma frase: qual o papel que as redes sociais, para onde estamos agora a falar, pode ter um contributo? Não é, digamos, não são as redes sociais, mas também é possível contar com as redes sociais. As redes sociais hoje em Portugal são a forma que os cidadãos têm de ter acesso a um conjunto de informação, porque infelizmente os próprios média estão muito capturados pelo poder político. Eu recordo, só em Portugal é que nós assistimos em debates à noite nas televisões, que são a réplica dos debates parlamentares que tiveram lugar de manhã. Nós assistimos em debates em que o líder parlamentar do partido A e do partido B vão replicar na televisão aquilo que aconteceu de manhã no Parlamento. Porquê é que isto acontece? Porque é uma forma dos partidos capturarem também o espaço mediático.
A forma de combater a captura do espaço mediático pelos partidos, nomeadamente os que têm representação parlamentar, são as redes sociais. Como é que olha para a iniciativa que conseguimos de ter aqui os 4 candidatos para já às eleições europeias a virem aqui aos nossos animados almoços? Eu acho positivo? que é muito positivo e ganham muito eles em cá vir. A Associação é que os vai prestigiar pela sua presença. Assim, a Associação 25 de Abril, sendo herdeira do espírito do 25 de Abril e tudo o que está plasmado em primeira instância no próprio programa do MFA e nas causas que levaram à Revolução, todos aqueles que cá vêm devem se sentir muito orgulhosos, como eu próprio me sinto, e muito honrado por me terem convidado. Muito obrigado e êxitos para essa sua tarefa. Obrigado.